Olá, muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Felipe Nascimento, este é o Morning News. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão movimentar o Brasil e o mundo. Muita informação, muita análise para você ficar bem informado. Nesta quarta-feira, hoje é dia 13 de julho. A gente começa essa edição com as duas pautas que disputam a atenção dos investidores. 6 letras, mas que podem definir os rumos dos mercados aqui no Brasil e também no exterior. 3 primeiras letras, CPI dos Estados Unidos. A inflação por lá vai ser divulgada logo mais às 9h30 da manhã, com perspectiva de alta. O índice deve vir bem mais elevado, registrando o maior patamar em 40 anos lá nos Estados Unidos. E isso tem causado certo tipo de apreensão. Vamos repercutir ao longo desta edição com a Giovanna Locatelli. As outras 3 letras que mexem com o mercado são as da PEC, a proposta de emenda à Constituição que amplia benefícios sociais. A PEC passou em primeiro turno na Câmara dos Deputados com amplo apoio dos governistas e da oposição. Mas na hora de passar em segundo turno, uma confusão atrapalhou o andamento dessa votação. A Isabela Takaki está aqui comigo nesta manhã de quarta-feira, tem os detalhes de tudo isso que aconteceu. Bom dia, Isabela Takaki, boa quarta-feira para você. Muito bom dia para você, Felipe, bom dia a todos. Bom, no primeiro turno, então, a proposta passou com 393 votos a favor e 14 contrários. Foram 85 votos a mais do que o necessário. Já no segundo turno, o presidente Arthur Lira percebeu, que problemas técnicos inviabilizaram a votação. 2 redes de internet na Câmara pararam de funcionar ao mesmo tempo. Elas são responsáveis pela votação remota dos deputados. Deputados levantaram ali a suspeita de fraude. A Polícia Federal foi chamada por Lira para fazer uma investigação sobre os problemas. E Arthur Lira, então, resolveu suspender a votação. Vamos ouvir. Agora nós temos que proteger, deputado Orlando, o parlamento, o funcionamento do parlamento, tá? Nós não estamos tratando de uma coisa normal, de um entendimento de liderança. Então, a decisão será de suspensão dessa sessão, por motivo já explicado e debatido. A Polícia Federal está vindo para esta casa para fazer as investigações do que aconteceu da maneira mais profunda que acontecer, e a sessão está suspensa com quórum para amanhã de manhã, para a continuidade das votações da PEC 15, da PEC 16 e da PEC 11, na sequência das votações. Por favor, está suspensa a sessão até amanhã. Presidente. Depois de toda essa confusão, a votação deve ser retomada agora cedo, mas a suspensão ainda pode dar o que falar, como tudo que acontece em Brasília, porque a oposição já fala até em pedir o cancelamento dessa votação, porque o regimento da Câmara diz que a sessão só poderia ficar suspensa pelo prazo máximo de 1 hora. Apesar disso, os parlamentares acreditam que não haja nenhuma mudança em relação à votação de ontem e que o trâmite vai ser retomado normalmente agora cedo e os trabalhos possam ter continuidade, e aí sim essa votação pode acontecer, essa votação em segundo turno, ratificando aí a colocação em vigor, né, ou pelo menos a votação, a aprovação da proposta de emenda à Constituição, que aumenta o Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600, também propõe aquele voucher para os caminhoneiros de R$ 1.000 por mês, além disso dobra o valor do Vale Gás e também coloca ali no orçamento 2 bilhões de reais para taxistas. Esse texto, né, essa proposta de emenda à Constituição, coloca aí cerca de 40 bilhões de reais acima do teto de gastos.
Bom, a gente vai seguir de olho lá na Câmara dos Deputados, porque a previsão é que essa sessão seja retomada às 9 horas da manhã, agora 8 horas e 36 minutos. A gente vai ficar de olho, então, na Câmara. Bom, e agora mudando de assunto, a gente vai para assuntos internacionais, porque há uma grande expectativa para a divulgação do CPI americano. A inflação ao consumidor pode estar chegando ao pico. Para entender melhor, vamos até os Estados Unidos com a nossa correspondente internacional, Giovana Locatelli, que tem mais informações sobre a expectativa desses números. Bom dia, Giovana. Bom dia, Isabela Takac, Felipe e a todos que nos acompanham. Realmente espera-se que o principal índice de preços ao consumidor de junho tenha sido ainda mais quente do que o relatório de maio, mas a inflação ao consumidor pode finalmente ter atingido o pico devido à queda nos preços do petróleo e da gasolina em julho. Os especialistas esperam que o CPI principal aumente 1,1% em comparação com 1% em maio, segundo a Dow Jones. Em uma base anual, o IPC deve subir 8,8%, acima dos 8,6% de maio, maior índice desde 1981. Por outro lado, espera-se que o núcleo da inflação continue a esfriar, acelerando aí agora pelo terceiro mês. Excluindo energia e alimentos, o núcleo do IPC de junho deve subir 0,5% em comparação com 0,6% em maio. Isso seria um salto de 5,7% ano a ano em junho, abaixo dos 6% de maio. O núcleo do CPI atingiu um pico de 6,5% em março. Embora os economistas esperem em junho que possa finalmente ser o mês mais quente para a inflação ao consumidor, eles também alertam que isso vai depender do que acontecer com os preços da energia. E isso ainda é uma dúvida. O CPI, lembrando, ele é relatado às 8h30, 9h30 da manhã aí do Brasil. Giovana, todo mundo nessa expectativa, né? Porque os números aí acima de 8%, uma inflação que tem como expectativa 2% nos Estados Unidos, bater 8,8% como é a expectativa, isso aí causa bastante apreensão no mercado e deve ter seus reflexos. Inclusive, falando em reflexos, né? As ações, o euro também estão caindo na Europa. Quais os detalhes, né, dessa movimentação, dessa expectativa, principalmente aí por conta dessa expectativa de divulgação do CPI nos Estados Unidos, que está impactando, né, Giovana? Verdade. E 2% ainda é um trabalho muito árduo a fazer, né, Felipe? As ações caíram agora nessa quarta-feira e o euro ficou um pouquinho acima da paridade em relação ao dólar, enquanto os comerciantes esperavam para ver os dados de inflação dos Estados Unidos. Posteriormente, aí reforça o caso de outro aumento da taxa do Fed para este mês. O DAX na Alemanha caiu mais de 1,2% no início. O FTSE de Londres não ficou muito atrás, enquanto o euro oscilou aí em $1,0025, com os preços do gás e do petróleo subindo novamente. Os dados do crescimento econômico do Reino Unido apresentaram um aumento inesperado, mas os investidores estavam muito mais focados em saber se os números da inflação dos Estados Unidos mostrar que ele está chegando a 9% e seria, como eu falei, o maior desde 1981. Segundo os economistas, quanto mais altos os números da inflação nos Estados Unidos, mais claro será que o Fed vai quebrar com os aumentos de taxa. O banco aumentou a taxa em 75 pontos base na última reunião, como nós acompanhamos, né, o primeiro movimento dessa escala desde 1994. Os especialistas alertam que, se uma leitura de inflação alta acontecer hoje, pode deixar o mercado de títulos um pouco mais nervoso novamente, inverter mais a curva de juros dos Estados Unidos e ainda enviar o euro decisivamente para a paridade. Bom, e a gente fala então, a gente muda um pouquinho de assunto, do assunto de inflação. Ao longo da nossa programação a gente vai falar mais sobre isso. Mas a gente fala então da eleição lá no Reino Unido, do Partido Conservador, que começou hoje então a corrida oficial aí para encontrar o próximo líder e o próximo primeiro-ministro do país, com 8 candidatos agora na disputa pelo cargo principal. Como é que está essa corrida, Giovana? Isa, todos os candidatos tiveram que ganhar aí o apoio inicial de pelo menos 20 de seus colegas parlamentares conservadores para avançar para o primeiro turno de votação, que acontece nesta quarta-feira. O processo deve reduzir o número de candidatos para apenas 2 ao final. Para isso, mais votações devem acontecer, então, a partir de hoje, com os 358 parlamentares conservadores convidados a escolher o seu candidato favorito para assumir o partido. Qualquer candidato que receber menos de 30 votos aí dos seus colegas deputados vai sendo eliminado no primeiro turno da votação.
Em seguida, no segundo turno, os candidatos com menos votos vão sendo eliminados também. Essas rodadas de votação continuam até que restem 2 candidatos, o que deve acontecer até o final dessa semana. Quando restarem 2 candidatos, todos membros do Partido Conservador, que estão aí cerca de 200 mil pessoas. Então, o vencedor deve ser anunciado no dia 5 de setembro. Entre os 8 candidatos estão o ex-ministro das Finanças, o Rishi Sunak, um dos favoritos para vencer, e também a secretária de Relações Exteriores, Liz Truss, que é um nome forte aí. Ô Giovana, nos Estados Unidos aí, né, Joe Biden tá com viagem marcada, indo para a Arábia Saudita nessa semana, parte aí da sua primeira viagem ao Oriente Médio, né, como comandante-chefe, como presidente. Qual que é a lista dos objetivos que Biden carrega no bolso indo lá para o Oriente Médio? O que ele quer buscar com os árabes, Giovana? Felipe, na pauta do presidente americano estão temas como segurança energética e aproximando sauditas e Israel, avançando para uma trégua no Iêmen e estabelecendo uma frente regional mais coesa entre o Irã. Mas é um movimento controverso para Biden, né? E ainda existem dúvidas sobre o quanto ele vai conseguir avançar nesse tema. Essa viagem gerou muitas críticas, aí, tanto da direita quanto da esquerda, por ser uma grande mudança de comportamento de Biden em relação ao discurso contra o reino saudita. Biden tinha essa distância aí durante a sua candidatura e também durante boa parte do governo. Mas o cenário mudou, claro, e Biden se sente forçado aí a essa aproximação. A gasolina nos Estados Unidos está mais cara de todos os tempos, a guerra em andamento da Rússia na Ucrânia reduziu drasticamente o suprimento global de petróleo e Biden realmente quer que a Arábia Saudita e Israel sejam amigos. A pergunta é se a viagem vai permanecer aí, vai parecer um pedido de desculpas pelas críticas de Biden ao governo saudita ou uma definição para os 2 países com interesses mútuos. Agora vamos observar esses movimentos de avanço, né? Giovana, obrigado então pelas informações. Você volta ao longo da nossa programação aqui com mais notícias direto dos Estados Unidos. Boa quarta-feira para você, bom trabalho, Giovana. Obrigada, para nós. Bom, agora a gente continua com as notícias internacionais, porque agora cedo a Agência Internacional de Energia divulgou um relatório sobre a demanda mundial de petróleo. A crise estaria arrefecendo com a recuperação econômica da China e as restrições à oferta restrita da Rússia. Para a agência, os estoques globais seguem em níveis criticamente baixos. No entanto, mostram uma leve recuperação com liberação significativa de estoques por governos. O número está quase 300 milhões de barris abaixo da média dos últimos 5 anos. E na China, as exportações aumentaram 13,2% no primeiro semestre desse ano em relação com o mesmo período do ano passado. De acordo com a Administração Geral das Alfândegas do país, as importações subiram 4,8% nesse primeiro semestre. A instituição também indicou que o comércio exterior acelerou em maio e em junho, e as importações e exportações combinadas cresceram 14,3% em relação ao ano anterior, registrado aí nesse mês de junho. O número é maior do que o aumento de 9,5% registrado ali no mês de maio, mostrando aí uma recuperação ou de repente uma possível recuperação da China, os números bastante importantes aí da China, crescimento de mais de 14% nas exportações do país, mesmo com lockdown, mesmo com restrições, mesmo com todo esse cenário de apreensão por conta da política de Covid-0 na China. A China continua, crescendo, continua mostrando o seu poder, a sua potência de exportação e também crescendo nas importações de produtos. Bom, agora voltando aqui para o Brasil, a Petrobras diz que a frequência de reajustes de combustíveis da estatal é inferior à dos postos de venda. A empresa informa que em 2022 realizou um aumento e uma redução nos preços do GPL, 4 reajustes nos preços de diesel e 3 reajustes na gasolina. E isso representa aí uma frequência inferior àquelas observadas nos pontos de venda ali, afetadas pela dinâmica dos diversos atores do mercado.
De acordo com a companhia, o comunicado vem como resposta às notícias veiculadas na mídia sobre a frequência de aplicação de reajustes nos preços dos combustíveis. A estatal disse ainda que reitera seu compromisso com a prática de preços competitivos e em equilíbrio com o mercado, ao mesmo tempo em que evita o repasse imediato das volatilidades externas e da taxa de câmbio causadas por eventos conjunturais. E a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, anunciou redução na conta de luz de 10 distribuidoras de energia que atuam em 8 estados do país. Essa queda pode chegar até 5,26% em algumas distribuidoras. Essa redução nas tarifas resulta de devolução de tributos cobrados a mais dos consumidores. Essa revisão tarifária ocorre 2 semanas depois do governo sancionar aquela lei que destina os valores e tributos recolhidos de maneira excessiva pelas distribuidoras. É aquela situação, né? ICMS cobrado a mais das pessoas, né? Dos consumidores, agora sendo devolvidos esses tributos aí em forma de redução na conta de energia elétrica. 10 distribuidoras em 8 estados do país estão nessa lista aí, então um alívio, né, para a conta de luz dos brasileiros, mesmo depois da ANEEL ter aprovado aí um reajuste de cerca de 25% em algumas distribuidoras. Pelo menos nessas 10 distribuidoras vai ter uma redução na conta de energia elétrica dos consumidores. Vamos acompanhar aí como que vai ser esse impacto aí no bolso dos consumidores. Bom, daqui a pouquinho a gente vai bater um papo aqui com o Robert Bonifácio, é cientista político, sobre o cenário eleitoral, as votações também que estão mexendo com Brasília. E claro, vamos falar das movimentações do mercado com o Guga Almeida, logo depois do nosso intervalo. BMC News, informação que gera valor. Notou a inflação explodindo recentemente? O preço da gasolina? O seu dinheiro está desaparecendo? Rentabilize suas criptomoedas com a Bybit Ganhos. Tudo isso em uma plataforma intuitiva, segura e dinâmica. Não perca mais tempo, porque tempo é dinheiro. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Se hoje você assiste um filme, pede comida e chama um táxi em poucos cliques, por que você ainda faz o seu imposto de renda como se você estivesse na idade da pedra? Você não tem que ficar reunindo um monte de documentos ou fazendo todas as contas na mão. É possível sim fazer em poucos cliques, utilizando uma plataforma chamada Velotex, que integra com as principais corretoras e plataformas para que você faça tudo de forma simples, fácil e totalmente segura. Vá no site velotex.com.br ou escaneie o QR Code e faça seu imposto de renda em 3 minutos. A CapTable é a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil que conecta você, investidor, a essa nova economia. Nós selecionamos e avaliamos as empresas em ascensão de forma rigorosa. E você se torna sócio das marcas mais inovadoras e com futuro exponencial no mercado. Invista de forma descomplicada, inteligente e exponencial. Acesse captable.com.br e faça parte da nova economia. Profit, a plataforma oficial da BMC News. Acesse o site e faça um teste gratuito. So, can I test drive your trading engine? Yes. And your execution is absolute real time? Yes, today. Great. And your spreads are among the lowest in the market, right? Yesterday, we've launched our demo. It's hard to find a broker that meets all your expectations. Or is it really? Active Trades online broker since 2001.
Estamos de volta, seja bem-vindo aqui no Morning News, 8 horas e 50 minutos, e a gente já chama o Robert Bonifácio, cientista político, para o nosso papo desta manhã, desta quarta-feira. Robert, seja muito bem-vindo. Bom dia para você. Bom dia, Felipe. Bom dia, Isabela. Prazer estar com vocês. Prazer é nosso. Quero começar falando sobre toda essa movimentação que a gente tem visto em Brasília por conta da votação da PEC dos benefícios. Ontem mesmo, né, teve toda aquela confusão, servidores parando de funcionar, apagão, Polícia Federal sendo chamada ali, parlamentares falando de suspeita de fraude. Eu queria entender sua visão, né, saber um pouquinho seu pensamento sobre toda essa movimentação, inclusive num cenário em que essa votação tinha passado até com folga no primeiro turno, Robert. Como que você avalia esses desdobramentos, né? Sempre um fato novo acontecendo diante de uma votação como essa? Pois é, Felipe. Nós vimos ontem, né, vários acontecimentos em torno dessa PEC, por alguns chamadas de PEC de benefícios, por outras chamadas de PEC kamikaze, e não é por menos, porque é um volume de recursos muito elevado, são cerca de 41 bilhões, né, acima do teto dos gastos, e representa politicamente, Felipe, a possibilidade de crescimento de Bolsonaro nas pesquisas de intenção de voto, né, e seria uma das principais armas do atual presidente para tentar sua reeleição. Então é muita coisa envolvida, questão financeira, questão política, questão partidária, questão eleitoral, e isso que conforma esse cenário tumultuado que aconteceu ontem na Câmara e que imagino que continuará acontecendo até a votação final dessa PEC. Né? A PEC é um grande destaque de hoje, mas eu queria repercutir também algo que está circulando muito nas redes sociais, que é a questão ali da ligação do presidente Jair Bolsonaro para a família do petista que foi assassinado ali no fim de semana. A gente vê vários desdobramentos e agora o presidente faz essa ligação então para a família, numa forma de tentar colocar um equilíbrio aí nos ânimos né, dos dois lados. Eu queria entender, por um lado, né, houve críticas, por outro, houve elogios em relação à atitude dele. Isso pode parecer eleitoreiro, ele pode acabar se beneficiando com essa atitude mais pacífica de querer conversar com a família. Como que você enxerga essa situação ali e esse período eleitoral? Como que o eleitor deve enxergar? Isabela, acho que primeiramente o episódio lamentável, trágico que aconteceu nesse fim de semana, recentemente, ele não é isolado, né? Eu digo me referindo ao que aconteceu em Uberlândia e no Rio de Janeiro, né? Que foram comícios do Lula com candidatos políticos regionais, né? E que houve casos de explosão de bomba, jogaram fezes e urina, e isso conforma um cenário político violento até o momento, né? Obviamente que o presidente da República não é responsável direto por essas ações. Agora, a narrativa eleitoral, a narrativa política é de que os apoiadores do presidente têm usado de violência política para impor, né, o seu posicionamento político. E isso pode ser explorado por seus adversários. Então, eu considero que a ligação de ontem do presidente, intermediada pelo deputado Ottoni de Paula, foi importante para a visão, para a imagem do presidente, para tentar passar moderação, para tentar passar um tom de pacificidade, né, pacifismo, para tentar jogar, para tentar tranquilizar, para tentar diminuir a temperatura política que estamos vendo acontecer no Brasil nesse período ainda de pré-campanha eleitoral, né? O Robert, ainda falando, né, sobre esse cenário ainda de polarização, principalmente pelos candidatos mais bem colocados nas pesquisas, a gente vê que aquele discurso, né, de terceira via praticamente não tem ganhado tração.
Você acha que ainda é possível ter algum tipo de movimentação nesse sentido? Porque, aparentemente, os nomes que estão colocados ali, como Ciro Gomes, como Simone Tebet, os outros até nem pontuando direito, eles vão conseguir ter algum tipo de alavancagem, algum tipo de crescimento a 3 meses das eleições? Ou é basicamente um cenário definido? Como que você está avaliando essas pesquisas que reiteradamente estão sendo divulgadas, mostrando sempre essa polarização e uma terceira via lá muito improvável de crescimento? Felipe, eu acho pouco provável, eu estou contigo, eu compartilho da sua leitura, eu acho pouco provável a possibilidade de crescimento de candidaturas do que se convencionou chamar de terceira via, né? Porque para a gente, né, chamar corretamente de terceira via, teria que ter um ou uma candidata que agregasse todas as outras forças políticas que não fosse Bolsonaro e Lula. A gente vê, assim, eu sou especialista nessa área, e eu observo que é um cenário inusitado, né, um cenário único desde a redemocratização. Porque nós temos aí, dependendo das pesquisas eleitorais, nós temos de 55% a 70% de intenção de voto espontânea nos 2 principais candidatos a presidente da República, o Jair Bolsonaro e o Lula. É um cenário de definição muito antecipada de voto e que resta pouco espaço para outros candidatos. Pensando nos outros candidatos, nós temos o Ciro Gomes, que já é conhecido do eleitorado e que hoje tem um patamar de intenção de votos menor do que a quantidade de votos válidos que teve em 2018. Foram 12%, e ele apresenta entre 8% e 10% no momento. Uma outra candidatura, que é da Simone Tebet, está ali na melhor das situações, na pesquisa mais favorável a ela, tem 4% de intenção de voto. Então é muito difícil que esses candidatos cheguem próximo a um segundo colocado ou até ambicionem ter um segundo turno. É muito improvável, e a eleição vai ficar entre Lula e Bolsonaro, né? O que a gente precisa analisar é se essa eleição vai ser decidida em primeiro turno ou se vai ser decidida em segundo turno. Eu acho que ainda tem um percentual de indecisos razoável. Eu penso que no Brasil a campanha faz muita diferença. Nós temos um sistema partidário muito fragmentado, baixa quantidade de filiados, baixo percentual de simpatizantes a um partido. Então, o contexto importa muito. Então, assim, esses 45 dias de campanha, eles serão muito importantes e eles vão movimentar um percentual de votos que pode fazer com que o ex-presidente Lula seja eleito em primeiro turno ou que haja segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Eu acho improvável que em havendo um segundo turno, que ele seja entre 2 pessoas que não sejam Lula e Bolsonaro. Tem se falado muito na questão das abstenções, que pode ser bem preocupante aí nessas eleições. A gente viu lá no caso da Colômbia e do Chile, houve muitas abstenções, isso poderia ter definido por um outro lado essas eleições. E aqui também se fala muito em abstenção. Isso realmente pode acabar prejudicando algum dos candidatos ali, abstenções? Eu levantei dados recentes, de eleições recentes, de 2012 até 2020, e a gente observa algum padrão, sabe? Assim, primeiro que as abstenções mais os votos inválidos, né, que são os votos brancos e nulos, elas são maiores em eleições nacionais, né? Então, nas eleições de 14 e de 18 foram maiores do que nas eleições de 12 e 16. Em 2020, a gente tem um evento ímpar, né, que é a pandemia. Eu penso que isso contribuiu para que houvesse recorde de abstenção e de votos inválidos. Para a eleição de 2022, acende um alerta, porque esses números têm aumentado ao longo do tempo, né? Isso pode expressar, Isabela, uma insatisfação com as opções disponíveis. E eu penso que, dado a configuração do sistema eleitoral brasileiro, que é de voto obrigatório, a gente tende a ter maior abstenção e maior voto nulo, havendo essa polarização eleitoral vigente.
entre Lula e Bolsonaro, né? Tudo bem, eles agregam a maior parte da preferência do eleitorado, porém, há uma parcela significativa do eleitorado que não se vê identificada com ambos e não vê competitividade nos outros candidatos. Isso pode fazer com que a presença nas urnas e os votos inválidos cresçam, né? Essa é a minha aposta para a eleição de 2022, comparado com a eleição de 2018. Né? Então, assim, a ver, né? Assim, como, obviamente, que em 2022 não se tem voto só para presidente da República, mas, certamente, o voto para presidente da República é o que chama, é o que domina a agenda, é o que domina a pauta jornalística, e isso influencia na disposição do eleitor de ir às urnas ou de votar em relação a algum candidato. Então, eu estou aqui apostando, né, na possibilidade de que em 2022 a gente vai ter recordes relativo a eleições nacionais sobre absenteísmo e sobre votos inválidos. Ô Robert, ainda nesse sentido, né, a gente acompanha bastante, inclusive, as eleições lá nos Estados Unidos. O esforço lá é para fazer as pessoas votarem, irem, né, se deslocarem de casa até o local de votação, justamente por não ser obrigatório. Como você pontuou, aqui no Brasil é obrigatório, então as pessoas vão e às vezes até fazem esse voto de protesto, anulando, deixando em branco ou não indo efetivamente. Essa singularidade, essa particularidade aqui do Brasil faz com que a estratégia dos candidatos seja tentar reverter essa abstenção ou tentar reverter esse voto de protesto, esse voto branco, nulo, tentando, né, puxar para os seus candidatos. Como existe essa polarização que a gente comentou, né, de uma terceira via não tão forte, não com musculatura para chegar num possível segundo turno, essa estratégia deveria ser um pouco mais enfática, um pouco mais forte ali, para falar, olha, você tem que escolher entre um e outro, ou vota numa terceira via, alguma coisa assim. É essa a pegada da campanha, ou para ganhar musculatura na terceira via, ou para, de repente, um dos dois candidatos ali despontar a mais no primeiro turno? É essa a estratégia das campanhas? Felipe, eu acho que os marqueteiros eles vão apostar nisso em alguma medida. Vejam bem, a depender da pesquisa eleitoral vigente, uma diminuição da taxa de indeciso e a destinação dessa intenção de voto por Lula ou faz ganhar em primeiro turno. Então, assim, embora os indecisos sejam a menor parte, né, dos eleitores, faz diferença. A destinação dos votos dos indecisos faz diferença para a eleição acabar em primeiro ou em segundo turno. E como você bem disse, as eleições aqui são obrigatórias. Então, a maneira do cidadão que não está satisfeito com as opções eleitorais é ou faltar às urnas, né, mas isso lhe traz penalidades, ou ir às urnas e votar em nenhum candidato. Né? Então, assim, eu acredito que a estratégia das campanhas vai ser, em alguma medida, atrair esse eleitorado, especialmente na campanha presidencial, que a gente tem visto ela está praticamente paralisada, né? Tá assim, tá uma linha reta nas intenções de voto. O Bolsonaro estacionou em 30%, o Lula estacionou em 40%, 42%, e essas intenções de voto estão cristalizadas. Então, o que está faltando aí, por exemplo, para o Lula ganhar primeiro turno, ou para o Bolsonaro garantir que haja um segundo turno? Que parte desses indecisos entrem, né, assim, decidam o voto por um dos dois. E essa é a estratégia aqui do cenário brasileiro. Como você bem disse, nos Estados Unidos, voto facultativo. Você precisa decidir com alguma antecedência ao pleito se vai votar ou não. Então, lá, vale a pena ter uma campanha mais aguerrida, mais polarizada, mais conflitiva, porque isso chama os eleitores às urnas. Aqui, a gente não precisa de chamar os eleitores às urnas. A gente precisa com que eles se definam em relação ao voto. Então, eu acho que quando começar a campanha em rádio e TV, esses 45 dias, eu acho que boa parte dos esforços dos marqueteiros dos principais candidatos será tentar convencer os indecisos a se posicionar.
E a gente viu essa corrida e essa tentativa, esse esforço do governo tentar diminuir o preço dos combustíveis para não afetar tanto a eleição, sabendo que o eleitor muitas vezes vota com bolso. A gente viu alguns preços já caindo, né, desses combustíveis. Você acredita que realmente isso vai fazer efeito ali na diferença do voto, essa queda no preço dos combustíveis? Essa é uma questão que está sendo debatida entre os especialistas, e eu tendo a achar que sim, que isso tende a favorecer o Bolsonaro. Não sei se muito, não sei se pouco, mas acho que tende a favorecer sim. A gente tem um cenário parecido em 2020, né, quando teve, no final do ano, o Auxílio Brasil, né, que proposto por R$200 pelo presidente e pelo Congresso por R$400, que não teve muito efeito nas intenções de voto do presidente. Porém, agora o cenário é um pouco diferente, porque a artilharia está mais pesada. Você tem aí essa mudança da lei, né, do percentual de ICMS a ser cobrado em combustíveis, que diminuiu o preço dos combustíveis em todo o país. Não diminuiu num patamar muito grande, está ali em torno de 10%, 15%, mas é visível, né? A gente tinha o combustível, a gasolina, por exemplo, acima de R$7 e hoje no patamar de 6 ou 5 e muitas coisas, né? Próximo a R$6. E você, se aprovado essa PEC que está em vigência, né? São 40 bilhões a mais do orçamento em auxílios. Agora, Isabela, tudo isso vai depender de como o governo vai manejar a narrativa do governo em relação a isso. Tem pontos positivos, a queda do preço dos combustíveis é visível, né? Qualquer volta de carro que você dá é visível. Agora, o eleitor precisa entender que isso foi uma ação do presidente da República. Será que o eleitor tem essa percepção de que essa foi uma ação do presidente da República? E uma segunda questão é que esses preços dos combustíveis e, se aprovado a elevação do Auxílio Brasil e a criação de outros auxílios a partir da proposta de emenda à Constituição, isso tudo vai durar até dezembro deste ano. Será que o eleitor vai ver que é isso que foi possível ser feito ou que isso foi feito apenas por uma questão eleitoral, né? Pensando nas urnas? Então, a história precisa ser contada e a gente precisa ver como que o Bolsonaro vai contar essa história, como que os seus adversários vão contar essa história e o que pega, qual argumento que pega melhor entre o eleitorado. Robert, você até falou, né? Depende de como que o governo vai usar essa estratégia, vai usar essa narrativa. A gente vê, né, bastante discussão sobre a oposição também, né? Por exemplo, redução do ICMS, PEC dos benefícios, a oposição praticamente dando ali para o governo a vitória nesses temas, né? Votando a favor, colocando o seu voto a favor, porque fala que não pode votar contra a população. Porém, a gente lê várias críticas da própria oposição falando que isso é dar armamento para o, entre aspas, inimigo. Porque essa redução dos combustíveis, esse Auxílio Brasil maior, esse voucher para os caminhoneiros vai ser sentido daqui a alguns meses, praticamente na beira lá da eleição, praticamente em setembro, comecinho de outubro, quando a eleição vai estar pegando mais fogo do que já está pegando agora. Eu queria que você desse uma visão geral assim da estratégia, né, ou pelo menos como você percebe, essa estratégia da oposição que, pelo que a gente tem lido, está meio entre a cruz e a espada ali, entre votar como governo e votar contra a população, entre aspas, né? Votar de acordo com a sua ideologia, de acordo com a sua percepção política, porém tendo ou correndo o risco de ser mal interpretado. Como que você avalia, né, essa sinuca de bico que a oposição se colocou nesse momento? Pois é, Felipe, eu acho que foi uma sacada de mestre a articulação política do governo em relação a isso. A gente precisa reconhecer que eles foram muito exitosos, porque colocaram em cima da mesa uma questão que é difícil dizer não, né? Assim, é uma questão que, tecnicamente, economicamente, ela é totalmente equivocada. Você fura o teto dos gastos, isso vai trazer
uma diminuição de investimento em outras áreas, como educação. Isso vai trazer provavelmente um aumento da taxa de juros Selic, da taxa de juros básica, uma diminuição do crédito dos investidores estrangeiros para o Brasil. Porém, né, como agentes políticos que são, fica difícil. Talvez a oposição vai tentar tirar algum coelho da cartola no que tange a tramitação, ao aspecto legal dessa PEC. E eu acho que não haverá um esforço de votar contra ela. Bom, ainda nesse sentido, né, que não vai haver um esforço, né, até porque o Brasil está de olho em quem está votando a favor ou contra esses benefícios, mas tem uma outra artimanha aí que a oposição está tentando usar para tentar ir contra o governo, que é a questão ali da retirada da emergência da PEC, do estado de emergência. O governo só pode fazer esse tipo de auxílio, esse tipo de PEC, né, dar andamento a esse tipo de PEC por conta do estado de emergência, né, senão iria caracterizar ali até um crime eleitoral. E justamente esse ponto a oposição está tentando retirar esse estado de emergência. Como é que as pessoas devem enxergar? É muito contraditório, né? Eles votam pelo auxílio, mas eles tentam articular a retirada do estado de emergência. Como é que você enxerga isso? Pois é, Isabela, assim, eu lamento muito a situação que nós estamos vivendo, né, assim, porque nós estamos numa situação econômica muito frágil, né, assim, para você ver, as áreas da economia têm piorado ao longo do tempo. Isso é resultado da pandemia, sim, mas resultado também de políticas equivocadas do governo, né, dos governos, especialmente do governo federal. E ao mesmo tempo que que a população precisa de um auxílio, né, esse auxílio foi dado de maneira muito equivocada. Vamos voltar lá para 2020, né? O quanto que demorou esse Auxílio Brasil a aparecer, né? O quanto que a elite política do país demorou para trazer esse auxílio à questão. Em 2022, o enterro do programa Bolsa Família, que era uma das políticas públicas mais bem qualificadas desse país, que trouxe resultado, né, em prol de um auxílio que você não tem, Auxílio Brasil, né, uma elevação do Auxílio Brasil, um encorpamento do Auxílio Brasil, em que você não tem, por exemplo, nenhuma questão de contrapartida, né? Nós tínhamos no Bolsa Família a questão da frequência escolar, a questão do atendimento de saúde. Então, tudo isso traz tentativas de solução, de minorar os problemas sociais de forma muito equivocada. E traz um arranjo político e legal muito frágil. Como você bem disse, olha, um dos subterfúgios da oposição pode ser de tirar a questão do estado de emergência para que esse auxílio não seja pago. Mas, pensando no aspecto ideal, eu acho que o que deveria ter sido gestado ao longo desse tempo era fortalecer políticas públicas que resolviam, que funcionavam como o programa Bolsa Família, ou tratar dos problemas públicos com maior responsabilidade fiscal e econômica, né? Não furando o teto dos gastos, priorizando algumas áreas em detrimento das outras, mas mantendo a credibilidade internacional e mantendo uma das âncoras fiscais que nós temos, né? Que não pode não ser a melhor, mas é ela que guia, que dá a diretriz dos gastos públicos e é ela que faz a imagem do Brasil para fora, né? Uma vez que nós estamos imersos no sistema internacional, a gente precisa pensar, por exemplo, em investimento estrangeiro direto como uma das formas de sair dessa situação de penúria, de subdesenvolvimento que nós estamos. Então, assim, criou-se um cenário, né, pensando muito nas eleições, mais nas eleições do que em sanar realmente os problemas sociais, criou-se um cenário muito complicado e que agora nós vamos aí viver essas próximas semanas num compasso de espera e de apreensão sobre os rumos do país em relação aos que mais precisam do auxílio governamental e, ao outro lado, pensando no aspecto eleitoral. Ô Robert, uma última aqui da minha parte. A gente tem visto nos últimos meses, inclusive, toda essa discussão sobre urna eletrônica, contagem de votos, participação das Forças Armadas no processo de apuração e até no processo eleitoral. Queria saber sua visão sobre essa escalada
dessas conversas, esse acirramento das conversas sobre o processo eleitoral, né? A gente vê pessoas de parte a parte, tanto o presidente Jair Bolsonaro quanto outros políticos acirrando, né? Esticando um pouco essa corda em relação a isso, muitas vezes, obviamente, com seus argumentos, né, sobre questionamentos, sobre, de repente, algum tipo de fraude ou, de repente, de algum tipo de manipulação até do sistema, e os questionamentos, como todos dizem, os questionamentos são legítimos. Mas eu queria entender a sua visão sobre cada vez mais isso estar no dia a dia das pessoas, né? Muitas pessoas comentando sobre isso. Anteriormente, o processo eleitoral era em quem vamos votar, como vamos votar, os candidatos, as propostas. Hoje, mais esse elemento acabou entrando na pauta de discussão e está mudando, e está mexendo, inclusive, com os ânimos dos eleitores. Como você avalia essa situação especificamente e também a discussão, a relação entre os poderes nesse quesito? Felipe, as urnas eletrônicas são uma das poucas coisas das quais nós brasileiros podemos nos orgulhar, né, e vender uma imagem positiva para o mundo, porque ela funciona, ela é prática, ela traz uma contagem muito rápida, muito confiável dos votos, né, em eleições nacionais, em eleições locais. E assim, só me resta uma alternativa de entender todo esse movimento que o presidente da República está fazendo, que é uma tentativa, né, a pôr em xeque as urnas eletrônicas, é uma das maneiras do presidente impor uma cortina de fumaça em relação a temas objetivos, né, que ele tem responsabilidade, que não estão muito bem. São questões de ordem econômica, social, né, e política do país, né. Então, assim, não faz muito sentido questionar as urnas. Eu acho que faz muito sentido a gente, a cada eleição, verificar o quão confiável as urnas são, né? Isso já era de praxe, né? Já é um modus operandi do Tribunal Superior Eleitoral. Esse ano, com mais vigor ainda, e com participação do Ministério da Defesa, das Forças Armadas. Já houve testes de segurança este ano e, mais uma vez, as urnas foram aprovadas, né? Você dá para o hacker, né, a possibilidade de estar 2 ou 3 dias para os hackers tentarem violar as urnas e tentarem influenciar, modificar os votos. Isso nunca foi conseguido. Há décadas isso é feito, isso nunca foi conseguido, e dessa vez com uma participação ainda maior das Forças Armadas, do Ministério da Defesa, que muitas vezes requer um papel que nem eles têm direito legalmente falando, né? Porque a participação do Ministério da Defesa, das Forças Armadas, eles vão até certo ponto, né? Todo o acompanhamento, todo o processo é de responsabilidade do Tribunal Superior Eleitoral. Então, esse ano, os testes das urnas já mostraram que elas são confiáveis. Então, as eleições de 2022, no que tange a votação e a contabilização dos votos, a gente pode ter muita segurança de como as coisas vão acontecer. Agora, isso conforma todo um cenário de cortina de fumaça, de desacreditação das urnas. Em relação às pesquisas, a gente tem observado que caiu sim um pouco, né? Toda essa discussão teve um efeito de diminuir um pouco a confiança do cidadão nas urnas, mas ainda é predominante, né? Os brasileiros confiam nas urnas eletrônicas, né? Assim, as urnas eletrônicas é a nossa parceira desde meados da década de 90. Ela elegeu pessoas que estavam no poder, elegeu pessoas que estavam na oposição, elegeu políticos radicais como Jair Bolsonaro, elegeu políticos moderados, né? Então, assim, o problema não está na urna, né? O problema está nas pessoas que operam a política nesse país. Tá certo. Robert, eu quero agradecer sua participação aqui com a gente. Muito obrigado pelo seu tempo, sua disponibilidade. Até uma próxima, ótima quarta para você. Eu que agradeço, Felipe, eu que agradeço, Isabela. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Bom, agora a gente fala do economista-chefe do BTG, Mansueto Almeida, que acredita que a inflação no ano que vem aqui no Brasil e vai ficar acima do intervalo de confiança da meta.
Mesmo com as desonerações fiscais costuradas entre o governo federal e os entes estaduais, o banco projeta que o IPCA encerre o ano entre 7,5% e 8%. A meta é de 5%. Segundo ele, vão ser 2 anos de taxas muito altas no Brasil e isso é bom para a renda fixa. E só em 2024 é que o país vai começar a conviver com a inflação mais baixa, com o IPCA caminhando para os 5,5%. No entanto, é preciso ver que o governo ganhe a confiança do mercado e mostre qual vai ser a nova âncora fiscal ao longo dos próximos anos, qual a política econômica para colocar a dívida pública numa sequência de queda ano a ano. E isso porque, segundo o Mansueto, hoje não dá para responder a partir de qual momento os preços vão cair de forma consistente. Tá certo, Isa. Vamos chamar agora o Guga Almeida, CEO da Trade Insights, já está aqui conosco para esse bate-papo de quarta-feira. Quarta-feira, daqui a pouquinho, daqui 7 minutos, Guga, sai o CPI, a inflação lá nos Estados Unidos, que está deixando todo mundo na expectativa para saber aí qual vai ser, ou se vai ser, um recorde na inflação dos últimos 40 anos lá nos Estados Unidos e como os mercados vão reagir com esse número. Bom dia, Guga, bem-vindo mais uma vez aqui ao Morning News. E aí, o que será do mercado com a inflação americana nas alturas? Bom dia. Bom dia, Isa, bom dia, Felipe, bom dia, pessoal. Pois é, né? Daqui 7 minutos a cobra vai fumar. Vamos ver o que vai acontecer. Aí tudo deixa de ser uma suposição e começa a ser algo mais concreto. Se nós olharmos para os mercados esses últimos dias, o que a gente vê é uma lateralidade, o mercado anda sem força de fato. E a gente está chegando próximo de um evento que tangibiliza todos os medos que se tem, e aquele fantasma da recessão, ele vai ganhando cada vez mais propriedade assim, na narrativa, nos discursos do dia a dia. Vimos aí o comportamento das commodities no dia de hoje, e provavelmente hoje vai ser um dos dias chaves, né? Eu acho que o movimento não vai ser pequeno, tá, ao longo do dia, vai ser um movimento forte de ajuste, vai ser um movimento forte de correção de expectativas. Não necessariamente vai ser um movimento de baixa, mas vai ser um movimento de correção de expectativas. Guga, será que teremos aí algum tipo de movimentação na Bolsa? Porque ontem ficou praticamente no 0 a 0, petróleo caindo, minério caindo. Hoje a gente já tem uma retomada, ou pelo menos um respiro, aquele voo de galinha, aquele respiro de baleia das commodities em geral. Será que isso pode trazer alguma consequência, alguma movimentação para o mercado? Se puder dar uma olhadinha aí nas suas perspectivas, nas suas projeções aí do dia de hoje, o que você está esperando? Claro, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês, e aí já vamos ter aqui uma visão completa do que eu estou enxergando, tá? No meu movimento de alta, na possibilidade de movimento de alta, se nós percebermos aqui, Felipe, o mercado ele perdeu força ali no dia 11, tá? Na segunda-feira, o mercado ele perdeu força e entrou num movimento de baixa até a manhã de ontem, tá? Amanhã do dia 12, ali por volta das 10 horas da manhã, até as 11 horas da manhã, o mercado foi fazendo mínimas, tá? Então, esse movimento aqui, ele serve como um movimento para definir a nossa tese, caso o mercado venha a fazer um movimento de alta, tá? É esse movimento que vai ser o primeiro a ser compensado, tá? Então, o mercado, ele retomando a alta aqui, desse período aqui que nós estamos, tá? Ele vai absorver todo este movimento que nós tivemos aqui, se nós olharmos no dia 6 de julho até o dia 7 de julho, nós tivemos dessa região que nós estávamos trabalhando, né, a região dos 98.600, 98.900 pontos aqui, entre 98.300 e 98.900. Essa região foi trabalhada ali no dia 5 e no dia 6. E se teve um movimento direcional forte, né, logo depois. Então, se o mercado tiver, né, com espaço para compras, vier alguma surpresa positiva, que eu já acho um pouco improvável, tá? Eu estou, de certa forma, com expectativas não muito positivas, mas se vier um movimento forte de alta, se vier um movimento positivo, tá? Eu enxergo que a gente tem 2 movimentos aqui iniciais. Um para voltar aqui para a região dos 100.400 pontos, tá? Então,
o mercado trabalhar um pouco acima dos 100 mil pontos, isso estou olhando para o índice futuro, tá? Podendo chegar até 101.400. Tá? Eu acho que uma surpresa assim, muito rápida traria para esse nível de preço. E se vier em linha, né, de fato, e o mercado for um pouco às compras, porque existe essa narrativa muito forte em relação aos múltiplos das empresas, que a gente está com múltiplos interessantes. Tá? Só que é interessante que as mesmas pessoas que estavam falando sobre isso há uma semana atrás, 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, começam a mudar o seu discurso para um discurso de recessão. Então, aquilo que era interessante começa a perceber que pode não ser mais interessante se tiver recessão, né? Porque aí o mercado de fato não vai às compras. E é interessante como esses são os participantes do mercado mais atrasados, né? Eles explicam o passado. Quando eles tentam explicar o que pode de fato vir a acontecer, é uma dor de barriga só, né? É muito desconectado. E, enfim, né? Nesse contexto, se vier um ajuste positivo, poderemos ver aí o nosso índice voltar lá para 104 mil pontos. Tá? Agora, o movimento que eu vejo de baixa, Felipe, tá? Neste momento é para ir buscar ainda a região dos 96 mil pontos, tá? Vindo aí um dado, né, mais pessimista, mais negativo. Eu acredito que o primeiro movimento forte vai ser para ir buscar os 97.300, essa região, tá? E aí depois podendo chegar até mesmo a 95.700, dependendo aí de como for acionado os stops, né, de alguns participantes. Eu vejo que o mercado está pisando em ovos, né, como a gente diz, está com medo de pisar firme, está com medo de tomar risco. Né? Ontem, quando a gente olha para os investimentos em renda fixa, né, as taxas elas estão muito fortes, muito altas, e isso faz com que não se tenha um estímulo para ir tomar risco, não se tenha um estímulo, pelo menos de curto prazo, para se tomar posição em bolsa, ainda mais nesse patamar de preço que a gente está trabalhando, que é o de 100 mil pontos. Ô Guga, e se a China voltar a aquecer, vai trazer novamente aí um otimismo para o cenário, na sua opinião? Saiu exportação e importação hoje, né? Com certeza, né, Isa, mas o problema é quando, né? O grande problema é o quando dentro do mercado, né? A gente está olhando aqui, existe uma possibilidade da China, e de fato vai, né? Em algum momento ela vai ter uma retomada, mas quando vai ser benéfico para a China? Quando a China de fato vai ter esse interesse de fazer isso? Eu acho que é algo que está no radar, que é algo que em algum momento vai acontecer, né? Só que o problema é o quando. E aí esse quando pode ser depois das bolsas entrarem, sei lá, passarem por um degrau mais de correção ainda maior, pode ser daqui 2, 3 meses, 4 meses e a bolsa fica lateralizada. Então o quando é muito importante, né? E a gente tem a tendência de se esquecer disso. Porque vai passando o tempo, as coisas não vão acontecendo, e aí o pessoal vai mudando de narrativa, e aí parece que aquelas pessoas sabiam do que elas estavam esperando, porque elas começam a entrar num outro discurso, numa outra narrativa, né? E fica nessa, todo mundo fica correndo atrás, né? Fica correndo atrás do rabo, né? O cachorro correndo atrás do rabo, né? Fica girando, fica em círculos, não vê a carteira de investimento de fato crescer. Então, assim, eu acho que esse ponto da China crescer, da China ter uma retomada, a gente fala sobre isso desde que teve a crise ali, o crash, né, em 2020, e vimos o preço, por exemplo, do minério de ferro chegar no patamar que chegou. Tá? Então, eu acredito que sim, vai chegar em algum momento, mas o problema é o quanto. Né? Não podemos esquecer disso, né? Porque a China, de certa forma, com esse enfraquecimento que se está tendo de Europa, esse enfraquecimento que está se tendo dos Estados Unidos, ela está se beneficiando. Ela está tendo o crescimento dela na área que para ela é importante no curto prazo, né? Que é nessa questão dessa briga geopolítica que a gente está vivendo. Boa. Guga, primeira mão aqui, CPI dos Estados Unidos. Inflação subiu 1,3% em junho, chegou a 9,1% em 12 meses. Olha só essa pancada que deu para cima, porque a expectativa era 8,8%, né? Pelo menos a estimativa do mercado estava em 8,8%, maior nos últimos 40 anos, e acabou de sair 1,3%, chegando 9,1% nos 12 meses. Essa é a projeção aí, esta foi a constatação do Departamento do Trabalho dos Estados Unidos com a inflação.
Pancada, hein, Guga? 9,1% é muito expressivo num país onde a inflação tem como meta lá os 2%, né? É uma coisa surreal, absurda, né? É o que eu te comento desde a virada do ano. Para mim vai ter surpresa negativa em relação à inflação nos Estados Unidos. Então, tá mostrando, né? Existe uma expectativa, a realidade foi acima da expectativa. Então, esse delta, né, essa variação, essa diferença aí, ele querendo ou não, ele é a surpresa que eu falo, né? Então, é surpresa para o mercado, logo o mercado ele corrige, ele tende a ter uma correção maior. Então, tá assim, Felipe, eu acho que a gente está super alinhado aqui no cenário que está acontecendo de fato nos mercados. Tá? Eu acho que a nossa narrativa, a nossa percepção aqui no Morning News está muito alinhado com o que o mercado de fato está fazendo. Tá? Não é um... Assim, não é que eu seja pessimista. Tá? A leitura do mercado, a resposta que os preços eles estão dando aos momentos, tá? Eles não são positivos. Então, logo mostra que o movimento de correção, os movimentos de queda, eles tendem a ser maiores ainda do que os movimentos de alta. Logo, né, tem aí uma leitura do que o mercado está esperando, porque, assim, a gente já viu dados ruins e bolsa subindo. A gente já viu dados bons, dados ruins, bolsa caindo, dados ruins, bolsa subindo, dados bons, bolsa caindo, dados bons, bolsa subindo. Né? É tudo uma leitura de sentimento e de momento do mercado. Então, ao meu ver, a gente está muito alinhado. Claro, esse nível de preço que nós estamos agora, por que ele é muito importante? Porque o próximo degrau de queda do mercado, ele não é pequeno. Né? Então, ele não é pequeno. Então, tem que ter muitos players dispostos a abandonar suas posições. Como é que os players eles mudam suas posições? Os players vão mudar suas posições conforme vai passando o tempo e as suas expectativas não vão se concretizando e todo aquele ecossistema que eles, de certa forma, dependem, começa a estimular com que eles precisam também se desfazer de suas posições. Tá? Então, isso leva tempo, né? Não é da noite para o dia, não é do momento para o outro, não é um indicador. Chega um determinado momento que vem uma surpresa maior e aí, de fato, né, faz com que o movimento seja muito forte. Então, vamos acompanhando, né? Acho que a sequência agora, né, até a abertura do nosso mercado, até a abertura do mercado americano vai ser bem interessante. Acho que a abertura do mercado americano vai ser bem interessante. Olha que interessante, né? Sai aí o dado, né, que a gente estava esperando, é ruim, e os futuros lá fora continuam positivo. Nasdaq está subindo 0,58, por exemplo. Tá? 0,56, e S&P 0,44. Então, assim, vamos ver como é que vai ser a abertura do mercado lá fora, porque a gente vai conseguir também entender um pouquinho do sentimento da posição dos investidores. Será que eles já estão aqueles caras que já tinham que zerar suas posições já zeraram? Né? Será que o mercado ainda tem mais para se zerar? Será que o mercado como é que o mercado vai reagir lá fora? Né? Acho que isso é muito importante. Pelo jeito não teve uma surpresa, senão os futuros lá fora estariam já caindo, teriam invertido muito forte. Não teve isso ainda. Tá? Então, um passo de cada vez, né? Muita calma. E vamos ver o que vai acontecer, como é que vai se desenrolar aqui do dia de hoje. Mas eu continuo com um olhar, né, negativo, continuo ainda com um certo olhar pessimista. Fechado então, Guga. Ao vivo aqui o CPI, o indicador mais esperado dessa quarta-feira. Valeu, Guga. Boa quarta para você, bons negócios e vamos tomar cuidado que tá tudo subindo de escada e caindo de bungee jump, não é nem de elevador. Abraço, Guga. Bons negócios, boa quarta-feira aí para você. Valeu, Felipe. Se for de bungee jump, tá bom, cara, porque aí volta rápido. Abraço. Vamos ver. Boa quarta. Falou, abraço. Tchau, tchau. Tchau. Bom, agora já é direto para Brasília falar com a Kelly Cali, porque ela tem mais informações sobre a falha no sistema de votação da Câmara dos Deputados e na internet, que fez com que a PEC dos benefícios ficasse só para hoje. Texto base do projeto foi aprovado ontem ainda, mas com a confusão a gente fica de olho então no que pode acontecer. Bom dia, Kelly. Qual que é a expectativa para a votação de hoje? Que horas deve ser retomada? Oi, Isa, bom dia, Fê, bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Morning.
Ontem foi uma grande confusão, viu? Depois que eles aprovaram ali, os parlamentares, no plenário aqui da Câmara, viu, Isa? O texto base dessa proposta de emenda constitucional que cria aí o estado de emergência, que por si só já é uma grande polêmica, né? Teve uma falha no sistema de votação daqui da Câmara, né, o chamado Infoleg. Só para a gente entender, os parlamentares atualmente, eles podem dar a presença aqui e podem votar pelo Infoleg, tá? Foi uma maneira que o Lira encontrou aí de deixar quórum tranquilo para as sessões e acabar não evacuando a pauta, né, por conta de falta de parlamentares com presença em plenário. Então, foi o que aconteceu ontem. Deu uma pane aí no sistema de votação e, segundo o Lira, houve também um problema no sistema da internet inteiro aqui da Câmara, fazendo com que deputados que estavam fora do plenário não conseguissem registrar o voto, mas se eles estivessem no internet que funciona, tá? A alegação do Lira é de que o sistema aqui, incluindo a internet, não estava funcionando e por isso eles não estavam conseguindo registrar o voto. Só que isso foi depois do texto base aprovado, que foi o que gerou uma grande insatisfação por parte dos parlamentares. Como já foi difícil aí chegar até esse momento de discussão da PEC com o quórum, vamos lembrar que na quinta-feira passada o Lira acabou suspendendo porque não teve segurança, não teve uma margem de segurança ali para votar, para começar a votar e de repente aprovar a proposta com pelo menos 308 votos. Ele suspendeu, cancelou a sessão na semana passada e deixou para retomar ontem. Então, ontem ele não quis fazer a mesma coisa de cancelar. Ele deixou a sessão suspensa para até hoje. Qual é a grande questão, segundo os parlamentares que se posicionaram totalmente contrários, né, principalmente os parlamentares do centro, ali de alguns partidos que são contra a proposta, como o Novo, por exemplo, e a oposição? Lira, regimentalmente, não pode não, tá? A suspensão de sessão só pode ocorrer pelo regimento por 1 hora e não de um dia para o outro. É necessário que amanhã você recomece essa discussão. E o Lira foi muito enfático, não deu abertura. Nesse momento a sessão ainda estava funcionando, viu? A gente acompanhou remotamente ontem. Então, nesse momento ainda deu para ver que o Lira foi muito enfático e muito pontual. Ele disse, olha, aqui não cabe questão de ordem, o que eu preciso fazer é assegurar o papel da nossa discussão legislativa e eu não vou aceitar nenhuma argumentação, né? Realmente vai ficar suspensa. Vamos manter esse placar do texto base e vamos retomar a discussão dos destaques só amanhã. Então, gerou muita insatisfação, teve muito parlamentar quando acabou de fato a sessão, que foi ali para um dos púlpitos aqui do plenário, né, foi pedir, foi questionar o Lira, foi fazer ali intervenção, mas ele não voltou atrás não. Então, em tese, por mais que o regimento não dê essa margem, o Lira, como presidente da casa, resolveu aí tomar essa medida de maneira que deixou a sessão suspensa desde ontem, o que, como eu disse, regimentalmente isso não está previsto, tá? E aí vai retomar hoje, a ideia é de que se retome nos destaques. Ele marcou uma sessão para começar às 9 horas da manhã. O plenário já está todo aberto aqui, viu, Isa? Tem deputados chegando aos poucos, mas esse momento é aquele momento das falas na tribuna, aqueles momentos que os parlamentares se manifestam sobre circunstâncias de suas cidades, ou então sobre alguma temática que está vigendo nacionalmente. E aí, quando tem quórum, é que o Lira começa, né, a sessão, principalmente nessas sessões de PEC que tem que ter um quórum alto e tem que ter uma votação bem expressiva, 3/5 da casa, pelo menos, então, 308 deputados. Eles vão terminar de votar os destaques no primeiro turno, vão para o segundo turno. O Lira deixou bem claro que a ideia é terminar tudo hoje, né? Com isso, também está prevista a retomada da discussão da PEC 11, que é aquela PEC que viabiliza os pisos nacionais de saúde, tá? Ontem foi votado em primeiro turno, inclusive foi uma estratégia do Lira para chegar aí no quórum necessário e de margem de tranquilidade para ele, como presidente da casa, para aprovar a proposta, né? Ele acabou começando a discutir primeiro a proposta, a PEC 11, né, que é essa dos pisos nacionais da saúde, votou o primeiro turno, parou essa discussão, interrompeu e foi, então, para outra proposta, que é a proposta aí da PEC do estado de emergência. Só para a gente finalizar, o momento em que deu problema, deu pane, né, no sistema, foi justamente quando eles estavam discutindo a retirada do estado de emergência, que foi um pedido aí do PT apresentado em plenário, tá? Volto com vocês aí no estúdio, Isa. Tá certo, Kelly. Obrigado, então, pelas informações. A gente fica de olho aí para saber que hora que isso vai voltar a ser debatido no plenário e você fica em cima da notícia. Como todos os dias, bom trabalho, boa quarta-feira para você. Até mais, Kelly. Pode deixar, Fê. Tchau. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. A gente está se encaminhando aqui para o final do nosso Morning News. Eu só queria
bater um pouco mais em cima dessa informação importante do CPI, a inflação norte-americana, que saiu agora às 9h30, uma elevação de 1,3% no último mês e chegando aí a 9,1% aí em relação aos 8,8% que era esperado pelo mercado. E aí a gente vai vendo os núcleos, vai vendo todas as linhas ali da inflação. No último ano, né, as passagens aéreas subiram mais de 34% lá nos Estados Unidos, uma elevação bastante importante. Só para a gente relembrar, a inflação nos Estados Unidos maior dos últimos 40 anos, pegando bastante, né, o preço ao consumidor lá nos Estados Unidos. E aí, né, a gente já fica monitorando as treasuries, né, os títulos do Tesouro Americano subindo aí mais de 10 basis points após essa divulgação do CPI. A gente também fica monitorando os índices, né, porque os índices futuros americanos derretendo neste momento por conta aí dessa divulgação do CPI, Dow Jones caindo 1,16%, o S&P caindo 1,62% e a Nasdaq 2,35%. Na Europa também os índices estão caindo bastante forte depois dessa divulgação da inflação americana. DAX na Alemanha caiu 1,42%, CAC na França caiu 1,5%, FTSE no Reino Unido caindo 1,19%. O futuro aqui no Brasil também sofrendo bastante com essa divulgação da inflação americana, agora caindo 1,3%, 98.450 pontos. Então a gente esperando aí uma abertura de mercado bastante pressionada por conta desses números de inflação. A gente sempre fala, né, tem esse número de inflação, mas num contexto de economia, no último payroll veio um payroll bastante importante, mostrando aquecimento no mercado de trabalho, praticamente pleno emprego, mas também, como os economistas dizem, muito trabalho, né, acaba trazendo mais dinheiro circulando na economia, acaba trazendo pressão inflacionária, acaba trazendo mais inflação. E agora ficaremos de olho para entender, né, quais vão ser os próximos passos do Federal Reserve. Tem gente falando que o Fed não vai conseguir elevar 0,75, vai ter que fazer uma elevação de um ponto percentual, ali 1% na verdade, para poder segurar um pouco essa inflação maior desde os anos 80, agora 2022, saindo nesta quarta-feira, 13 de julho. E claro, a gente vai ficar em cima da notícia, a gente vai ficar trazendo os principais desdobramentos, as principais repercussões da inflação americana ao longo da nossa programação. E a Paula Moraes chegando agora com o BMC News e todo o time repercutindo essa pauta da quarta-feira, inflação americana e PEC aqui no Brasil. Eu volto amanhã, a partir das 8h30 da manhã, aqui no nosso Morning News, os principais destaques para você ficar muito bem informado no comecinho do seu dia. Forte abraço, até amanhã. Tchau, tchau.